Bom, pessoal, esse aqui é o último vídeo sobre Ezequiel, tá? É os últimos capítulos, do 46 ao 48. Aqui não tem muita coisa interessante, né? Só alguns detalhes que a gente vai ver aqui, né? Que são praticamente ordenanças, né? Como os sacerdotes deveriam agir, o povo, o príncipe, etc. Então a gente vai terminar aqui esse vídeo de Ezequiel, tá? Aqui no capítulo 46 ele fala assim, ó: e nas festas e nas solenidades, a oferta de alimentos. Então preste atenção nesse detalhe aqui, ó. A oferta era alimentos, tá? Então confirma aquilo que a gente já falou em outros vídeos aqui no canal. O dízimo não era dinheiro, eram alimentos, eram as primícias das colheitas ou do gado. E isso eram os dízimos segundo a Bíblia, tá? Então a oferta de alimentos será um efá para o bezerro e um efá para o carneiro, mas para os cordeiros que puder dar, e de azeite um rim para um efá. Esses termos aqui eu dei uma pesquisadinha, pessoal. Efá, abato e outros termos são unidades de medida, tá? Era como se fosse uma conchinha, para você medir, por exemplo, um tanto de farinha, um tanto de óleo, etc e tal. Então eram utensílios que eram usados para medir. Então aqui parece que Deus está dando uma receita para Ezequiel. Anota aí, Ezequiel: 2 ovos, um efá de farinha, azeite, manteiga, sal a gosto. Parece que ele está dando uma receita. Mas vamos lá. Aí ele diz assim, ó: assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Aqui me chamou a atenção, né, que Ezequiel dá a entender que essas ofertas elas seriam diariamente, todo dia, ó. Todo dia ia ter oferta continuamente. O que não condiz muito, né, com os livros da Torá, né, que as ofertas geralmente eram em tempos de colheitas, datas específicas. Tinha até dízimo anual, tinha dízimo trienal. Mas aqui, segundo Ezequiel, ele coloca como se fosse uma oferta todo dia. Então, não sei bem porque que tem essa variaçãozinha aqui em Ezequiel. Se alguém quiser comentar, comente aí, tá? Aí aqui ele fala assim, ó: assim diz o Senhor Deus, quando o príncipe, então preste atenção que aqui ele está falando de um príncipe, ou seja, alguém que governaria Israel, der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá aos seus filhos. Então, por exemplo, se o príncipe der um pedaço de terra para um filho, é a herança do filho dele, vai ser dele. Será a possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente de sua herança para algum dos seus servos, será deste servo até o ano da sua liberdade. Então tornará para o príncipe herança dele seus filhos herdarão. Então o que ele está dizendo? Ó? Se um príncipe der um pedaço, por exemplo, de terra para um filho, essa terra vai ser do filho, é a herança dele. Agora, se ele der para um servo, então o servo só seria aquela posse até ele ganhar a liberdade. Se o servo ganhasse a liberdade, voltaria para o príncipe. Então não seria bem dado, né? Seria uma coisa um pouco estranha, né? Seria até um pouco injusto. E o que me chama a atenção também aqui é o seguinte: se Ezequiel estava no cativo da Babilônia escrevendo, Ezequiel era um servo. E é engraçado que ele respalda aqui de novo que o povo poderia ter servo. Pode até ser uma prática comum da época, né? Mas para mim soou um pouco controverso, né? O que vocês acham aí? Aqui ele diz assim, ó: e ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, ok? De novo, de alimentos, para que não as tragam ao átrio para santificarem o povo. Então vocês veem que aqui nessa visão de Ezequiel, nesse templo, tem até cozinha, onde os sacerdotes mesmo cozinham a oferta, que confirma aquilo que nós falamos. Os dízimos eram alimentos, e eram os próprios sacerdotes que cozinhavam esses alimentos, porque eles eram consumidos, eles comiam. Então é bem diferente, né, do que nós vemos hoje em algumas igrejas. Ó, e me disse: estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Aqui, ó, o sacrifício do povo era o quê? Não era dinheiro, eram alimentos, tá? E eles eram cozinhados em cozinhas. Agora aqui, pessoal, tem esses versículos aqui de Ezequiel, que alguns canais aí, como por exemplo o Dr. Rodrigo Silva, aquele Israel com a Aline, eles entendem que seria uma profecia que está se cumprindo agora, uma profecia moderna. Vamos ler aqui primeiro, aí eu vou explicar para vocês, aí vocês tirem suas conclusões, tá bom? Aqui fala assim, ó: e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então Ezequiel começa dizendo aqui que ele voltou. Só que o voltou aqui dá a entender que ele voltou para o rio Quebar, que ele estava na Babilônia. Então esse é o primeiro probleminha. Porque Ezequiel menciona que ele foi levado pelos cabelos até Jerusalém, onde ele viu o templo, tal, todas essas coisas, viu querubins, etc. E aí ele volta aqui no capítulo 47. Então aqui é o primeiro probleminha dessa profecia que estão falando na internet. Porque se ele voltou, a gente supõe que ele voltou para a Babilônia, não Israel. Mas tudo bem.
Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Então, no entendimento deles, eles entendem que aqui Ezequiel voltou para Jerusalém, né? Então esse voltar aqui seria para Jerusalém, nesse entendimento. Tudo bem, vamos aceitar então que seja isso, dentro do contexto. E as águas ali de Israel se tornariam saudáveis de novo, porque Israel ali tem uma região que é chamada de Mar Morto, onde as águas são salgadas, né? Então não dá para você ter nada, nem peixe. E aí eles fizeram um vídeo, né? Mostraram a Israel com a Aline. Ela mostra que tem alguns lugares ali que o sal está diminuindo. E estão surgindo novas, como é que eu vou dizer, novas fontes de água doce ali estão surgindo. Está diminuindo a quantidade de sal de algumas regiões e está voltando a ter peixe. Então eles entendem que essa profecia aqui de Ezequiel está se cumprindo agora. Só que aqui nós temos um probleminha. Eu vou ler aqui esse versículo 12 para vocês, vocês vão entender. Ó. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Inclusive ela mostra lá algumas plantações lá em Israel, né, daqueles frutos típicos, né, ali da região do Oriente Médio, dando a entender que é o cumprimento dessa profecia aqui de Ezequiel. Ó, tá vendo, pessoal? Deus cumpriu sua palavra. Aqui nós temos tamareiras, não sei o que, aqueles frutos que são mais típicos ali do Oriente. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Essa linha, ela mostra lá acho que é um tipo de fonte, né, que surgiu lá em Israel, e ela mostra que sai exatamente da região onde era o santuário, onde era ali o templo de Jerusalém. Só que aí tem um problema, né, pessoal? Porque nessa visão aqui de Ezequiel, que nem nós vimos nos capítulos anteriores, a partir do capítulo 40, Ezequiel mede o templo. Então, quando Ezequiel menciona aqui o santuário, ele está falando do santuário do templo. Tanto que ele mostrou aqui até cozinhas, né? E ali cozerão a oferta de alimentos. Então, na visão do profeta Ezequiel, tem um templo. Tem o templo, tem cozinha, tem átrio, tem querubim, tem todo um templo na visão dele. Então, se essas águas que eles estão mostrando aí nesses vídeos é o cumprimento da profecia de Ezequiel, fica essa pergunta: cadê o templo? Porque eles pegam um lugar onde era o antigo templo e dão a entender que está se cumprindo uma profecia. Mas tem um templo lá hoje em Jerusalém? Ali em Israel? Se eu pegar um avião e for hoje para Jerusalém, eu vou ver um templo ali como era o templo de Salomão? Então nós temos um probleminha aí, pessoal. Porque eles estão pegando só uma parte do versículo e dando a entender que é o cumprimento de uma profecia. Então isso seria o cumprimento de meia profecia? Tem as águas, mas não tem o templo. Cadê o santuário? Aqui, ó, santuário. Cadê as cozinhas aqui, ó, que Ezequiel falou que era onde os sacerdotes iriam cozinhar as ofertas de alimentos? Tem lá em Israel? Então nós temos um probleminha. Então eu não posso pegar só meio versículo e dizer que é o cumprimento de uma profecia. Tá bom? Outro problema também aqui na visão de Ezequiel que eles estão atribuindo para agora. Cadê o príncipe? Porque desde o capítulo 46 Ezequiel menciona um príncipe em Israel. Ele fala assim, ó: e o que restou será para o príncipe, deste do outro lado da oferta santa da possessão da cidade, diante das 25.000 canas de oferta até o termo do Oriente e do Ocidente, diante das 25.000 até o termo do Ocidente, correspondente às porções. Será para o príncipe, porque é o príncipe. E a santa oferta e o santuário da casa, ó, estarão no meio dela. Então o que é o santuário da casa? É o santuário do templo lá de Jerusalém. Estaria no meio do povo. Então eu pergunto, tem algum templo hoje em Jerusalém? Alguns podem até argumentar, não, Ronaldo, mas os judeus vão construir ainda um templo, aí a profecia vai ser toda completa. Mas pela lógica do que Ezequiel está falando aqui, as águas sairiam do templo, do santuário. Então primeiro teria que ter o templo. Então eu acho que essa profecia aí seria só uma meia profecia. Eu acho que essas pessoas estão usando da fé das pessoas para dizer que a Bíblia está cumprindo uma profecia. É que nem quando você quer encaixar um quadrado num círculo, por exemplo. Você está forçando uma coisa que talvez não seja verdade, tá bom? E por fim, só que me chamou a atenção aqui no último capítulo, penúltimo de Ezequiel, perdão, essa questão de estrangeiros, né? Que ele fala assim, ó: repartireis, pois, essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Isso aqui já me chamou a atenção, né? As tribos de Israel, porque apesar de haverem das tribos, né? É engraçado como o autor de Ezequiel ainda usa a mesma designação antiga, né? Como se tivessem 12 tribos diferentes, sendo, exceto a de Levi, e a de José seria dividida em duas, sendo que depois do cativeiro os judeus praticamente eles se tornaram mais únicos,
Tanto que outros livros da Bíblia falaram, né, que Deus ia acabar com esse negócio de tribos, eles iam ser um povo só, não haveria mais dois reinos. Então é curioso ele usar o termo tribos aqui. Talvez seja uma referência para não ser esquecido. Mas tudo bem, isso aqui é um pouco irrelevante. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para dos estrangeiros que habitam no meio de vós. Então o que ele está dizendo? Que essa terra seria a herança dos judeus e dos estrangeiros que habitam no meio deles. Só que é curioso que outros livros da Bíblia, que nem por exemplo Neemias, que eu estava vendo, e Esdra, eles já não permitiam mais os estrangeiros no meio de Israel. Lá em Esdra, ele chega a mandar até as mulheres embora, né, porque eram mulheres estrangeiras. Ele dispensa as mulheres e os filhos, justamente para não ter mais estrangeiros em Israel. Só que aqui na visão de Ezequiel teria. Não só teria, como eles também teriam herança na terra de Israel. Então achei meio curioso aí. Ó, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Então aqui então só aquela questão lá de Esdra. Então já Esdra foi contra Ezequiel, porque Esdra mandou expulsar as mulheres e os filhos dos estrangeiros. Só que aqui segundo Ezequiel não, eles seriam como naturais entre os filhos de Israel. E aí como é que fica? Aqui, ó, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhes darei a sua herança, diz o Senhor Deus. Então como é que fica essa questão, pessoal? Porque nós temos um profeta no período do cativeiro falando que os estrangeiros iriam ter herança em Israel, habitar no meio dos israelitas e seriam naturais como os israelitas. Mas aí nós temos outro livro da Bíblia que fala que quando os judeus retornam do cativeiro, eles expulsam os estrangeiros e até as mulheres e filhos. E aí, como é que fica? Tem contradição ou não tem? Então comente aí, pessoal, tá? Quem gostou, dá um like no vídeo. Eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas às vezes a gente tem que estar lembrando. Isso ajuda a aumentar a atividade do canal, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Quiserem sugerir um outro livro pra gente destrinchar, sugiram aí. Eu tô pensando ou em Josué, ou talvez esses mesmos, né? Esdra, Neemias, se quiserem. A gente pode fazer uma análise aí interessante aí, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.